palavra de Deus. Então abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 4. Lembrando que nós estamos naquela série de pregações sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Então, Gálatas, capítulo de número 4. Faremos a leitura do verso 21 a 31. Gálatas 4, versos 21 a 31. Acompanhe bem a leitura que nós vamos fazer. Vou começar. Ele começa fazendo uma pergunta para quem quer estar debaixo da lei. Olha lá. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Agora presta atenção no verso 14. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Agora olha o que ele diz: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Vamos ler o 24 de novo com calma. Olha aqui, ó. Está aqui a divisão, ó. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são o quê? 2 alianças. Essas 2 mulheres que Abraão teve, e teve filho com as 2, são o quê? 2 alianças. Uma gera para a escravidão e outra gera para a liberdade. Vamos ler de novo aqui e começar a pregação. Ele faz uma pergunta: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, vocês não ouvem a própria lei? Agora Paulo vai num período antes da lei para mostrar que as 2 alianças lá no começo já estavam sendo reveladas, que haveria 2 alianças. Então Paulo diz assim: porque está escrito, verso 22, que Abraão teve o quê? 2 filhos. Presta atenção: 2 nascimentos, 2 mulheres, 2 filhos. Entende? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Olha lá. Um da mulher escrava, olha aqui, olha a velha aliança aqui. E outro da livre, olha a nova aliança aqui. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O da livre, 2 nascimentos. O nascimento segundo a carne, o nascimento da livre segundo a promessa. Agora quem não entender esse texto para perceber que a velha aliança acabou e leva para a escravidão, é impossível, porque está aqui claro na palavra de Deus. Aí ele diz, vou ler de novo o 23, mas o da escrava nasceu segundo a carne, olha os 2 nascimentos, e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são o quê? 2 alianças. Então Abraão, antes da lei, já estava profetizado ali 2 alianças. Ele teve uma mulher escrava e teve filho com ela. E teve filhos com uma mulher livre, as 2 alianças. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças.
Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. O que é que se refere ao Monte Sinai? Porque no Monte Sinai foi dada a lei. No Monte Sinai foi dada a lei. Então, o que Paulo explica? Uma se refere no Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, Até aí, vamos meditar agora um pouquinho. Então, vamos recapitular. 2 mulheres, 2 nascimentos, 2 filhos e 2 alianças. Está bem claro isso na sua mente? Uma aliança, Monte Sinai, que vem através da lei de Moisés, gera filhos para quê? Para a escravidão. Outra mulher, a livre, gera filhos para a liberdade. Evangelho da graça de Deus, uma segunda aliança. Então vamos trabalhar um pouquinho nesse pensamento. Vamos lá, Gênesis 16. Vamos lá, a que Paulo se refere, Gênesis 16. Vamos ler ali o acontecimento. Gênesis 16, versos 1 a 6. Deus chamou Abraão, mandou ele para uma terra que haveria de dar por promessa a ele. Você sabe toda essa história. E prometeu que dele faria uma grande nação. Aqui no capítulo 16, aquele filho através do qual viria a grande nação não nascia. Então vamos ler o verso 16, aliás, capítulo 16. Ora, Sarai, que é Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai, que vai ser Sara, a Abrão, que vai ser Abraão: eis o Senhor me tem impedido de dar luz filhos. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Abraão anuiu ao conselho da sua mulher. Olha, Deus prometeu que ele teria filho. Esse filho estava demorando. Eles pensavam que no dia seguinte ia acontecer a promessa de Deus. Mas não aconteceu. Então Sara, que era mulher de Abraão, está inquieta. O que ela fez? Olha, eu tenho uma escrava. Então faz o seguinte, Abraão, eu vou dar minha escrava para você se deitar com ela, se relacionar com ela. E eu vou me prover de filhos, vou ficar contente com o filho que vier da minha escrava. Naquele tempo se fazia isso, era a cultura daquele tempo. O que Abraão tinha que fazer? Não, Deus prometeu que nós vamos ter um filho nós mesmos. Ainda que esteja demorando, mas Deus prometeu, vamos ficar firmes na promessa de Deus. Mas Abraão não ficou firme na promessa de Deus. O que ele fez? Olha lá. Então, no verso 3... Não, vamos ler o 2 de novo. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. O que Abraão fez? Anuiu ao conselho de Sarai. Concordou com ele. Então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. E ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por elas desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que me fez a mim. Eu te dei minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Está aqui o princípio da lei. Esse filho não vinha, já fazia 10 anos que eles estavam esperando. Sara chega e fala: olha, eu vou te dar minha escrava, se deita com ela, gera um filho através dela, e eu vou me alegrar com esse filho. Aí a serva ficou grávida e desprezou a sua mulher. Olha só, Abraão tinha uma promessa. Esse é o princípio da lei. Em vez de esperar acontecer, Abraão quis realizar a promessa na base da carne. Ele quis produzir o resultado daquela promessa de Deus. Foi na conversa da mulher dele, ao invés de ficar firme na palavra de Deus e esperar o tempo certo, ele quis
na marra, na força da carne, através da sua obra, da sua capacidade física, produzir o resultado daquilo que seria o quê? A promessa de Deus, que só Deus faria. Esse é o princípio da velha aliança, é o esforço humano. Presta atenção. Você já descobriu que você não pode mudar sua vida por esforço humano? Você já descobriu que as coisas de Deus é Deus que faz? Não adianta você se debater, não adianta gemer e chorar, cantar essa música. Não adianta. As coisas de Deus na nossa vida, elas são feitas não pelo nosso esforço. As promessas de Deus vão cumprir na nossa vida não pelo meu desespero, por quanto eu paguei preço, por quanto eu fiz voto, campanha, por quanto eu tentei forçar Deus a realizar uma situação. As coisas de Deus na nossa vida, elas são feitas por Deus e nada mais. Abraão, ao invés de esperar, o que ele fez? Ele tinha que falar: mulher, não faça isso. Não me dê esse conselho, não permita que isso aconteça, porque isso não vem de Deus. Mas ele anuiu a ela e se deitou com a mulher e gerou um filho, tentou materializar a promessa de Deus baseada na força da carne. Baseado no seu vigor físico, na sua capacidade de gerar um filho para tentar fazer o quê? Com que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Vocês estão entendendo? Ele cometeu um erro grave. Isso é a primeira aliança. Agora, o que o texto fala? Olha lá. Ó. Volta lá para Gálatas. Fica marcando esses dois textos aí. Volta lá para Gálatas capítulo 4. Então, Sara entregou a sua serva, a sua escrava, para se deitar com Abraão, para ter filhos com ela e se satisfazer. Agora, o que diz a respeito desta escrava? Olha lá. Verso 23, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Agora, o que significa essa primeira mulher de Abraão, que é a escrava que ele gerou um filho com ela? Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arámia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. O que Paulo está explicando a respeito disso? Nenhum dos outros apóstolos entendeu isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que esse ato que Abraão teve com Agar, de gerar um filho com ela, Agar é o Monte Sinai, gera filhos para a escravidão, é a lei. O que foi dado no Monte Sinai? Foi dada a lei de Moisés. Olha, a primeira aliança vem através do Monte Sinai. Agar, que é escrava, gerou filhos através de um ato errado de Abraão, que gera filhos para a escravidão. O que isso quer nos ensinar através da revelação de que Paulo teve do Evangelho da Graça de Deus? Que Monte Sinai é lei, que gera filhos para a escravidão, que gera escravidão. Por isso nós afirmamos que todos quantos estão debaixo de obras da lei, todos quantos estão debaixo de Velho Testamento, com a mentalidade da história do povo judeu, são pessoas que estão debaixo de escravidão ainda. Eles estão no princípio da velha aliança. Eles estão no judaísmo com aquela mentalidade judaica e não entraram na nova aliança. O que é Agar? Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão. Vocês estão entendendo isso? Essa é a primeira aliança. Então, tudo aquilo que veio por intermédio de Moisés, todas aquelas leis, aquelas coisas todas, não puderam libertar as pessoas, não puderam salvá-las. Todos quantos creram no Velho Testamento foram salvos pela graça de Deus, olhando para Cristo que viria no futuro, mas não por lei. Então, se hoje eu, como igreja, pego as pessoas e volto para a velha aliança, para a mentalidade da lei, e mantenho-as presas naquela mentalidade, eu estou gerando filhos para quê? Para a escravidão. Para a escravidão. Isso é Agar, a primeira mulher de Abraão, a primeira aliança que veio através de Moisés. Isto é a lei. Está claro na mente de vocês isso? Duas mulheres, dois nascimentos,
duas direções, duas mulheres, duas alianças, dois nascimentos. Uma gera para a escravidão e outra gera para o quê? Para a liberdade. Estamos definidos nesse ponto? Você está entendendo isso que eu estou dizendo? Está clareando na sua mente? Então, repetindo. Pegar a igreja nos dias de hoje, viver prendendo a igreja nos costumes da velha aliança do judaísmo, a história do povo judeu, gera filhos para quê? Para a escravidão. Agora, o que ele diz nesse texto? Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, verso 25, vamos ler de novo, corresponde a Jerusalém atual, que está a escravidão com seus filhos. Agora ele fala, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Verso 28. Agora ele afirma, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Agora vamos lá para o Velho Testamento, Gênesis capítulo de número 21, vamos lá. Vamos ver o nascimento de Isaac. Gênesis capítulo de número 21. Mas antes vamos ler Gênesis 17, verso 17. Aqui no capítulo 17, Deus refaz a promessa que ele fez para Abraão. Agora, quando Deus refaz a promessa feita para Abraão, Abraão já está velhinho. Olha, Abraão foi chamado com 75 anos. 25 anos depois, esse filho não havia nascido ainda. Então, verso 17 diz assim, então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dar à luz Sara com seus 90 anos. O que o texto está dizendo a respeito disso? Deus esperou toda a força física de Abraão e Sara ir embora. Abraão envelheceu, não tinha mais condições de ser filhos. Sara está com 90 anos, está envelhecida, seu corpo não tem mais condições de ter filhos. Então Deus esperou toda a capacidade humana, toda a força física, toda a energia dos dois acabarem, serem reduzidas a nada, envelhecerem para quê? Para depois realizar um milagre na vida deles e eles poderem terem filhos. Então Abraão está dizendo, olha Deus, o Senhor fez essa promessa, eu já estou com 100 anos, Sara com 90 anos, ele está ali meio numa incredulidade, não é? Nós vamos poder gerar filho, toda a nossa força física se foi, toda a nossa energia se foi, toda a nossa saúde se foi. Olha para Sara, está com 90 anos, o útero dela não é mais o útero de uma jovem, não tem mais capacidade de gerar filhos. Então, repetindo, Deus esperou que toda a força física, toda a capacidade humana, toda a força humana fosse embora, que não restasse mais nada, não restasse mais capacidade para nada, para aí, quando tudo isso acabou, aí é que Deus vai realizar um milagre. Vamos lá para Romanos agora, Romanos capítulo de número, nós vamos voltar aqui, marca aí, Romanos capítulo de número 4, vamos ver uma coisa que Paulo fala nesse mesmo texto de Abraão, Romanos capítulo 4, verso 18 em diante. Eu quero que você leia aí, abra a Bíblia e leia. Vamos ler 18 e 19 só. Aqui Paulo dá um quadro real de Abraão. Abraão, Romanos 4, 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. Olha lá. E sem enfraquecer na fé. Agora Paulo dá um relato como estava o corpo deles, a incapacidade de serem pais. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. O que Paulo está dizendo? Que nessa época o corpo de Abraão já estava amortecido. E a idade avançada de Sara. O que Paulo está dizendo? Que eles não tinham mais condições físicas de ter filhos. Deus deixou toda a capacidade física, tudo ir embora, eles se tornarem velhos, amortecidos. Humanamente dizer, não tem mais condições de ser filhos. Foi nessa fraqueza. Agora Deus vai visitar Sara. Nós vamos lá em Gênesis de novo. E nós vamos ver que Isaac nasceu por um milagre. Esse é o princípio
da nova aliança? Na nova aliança, a capacidade do homem, da carne, de realizar as coisas, as suas obras, não servem para nada. Quando o homem se vê incapaz, sem condições de nada, ele entende que tudo é pela graça de Deus, que é impossível produzir qualquer coisa para que ele seja salvo. Então aí Deus vem agora para realizar o quê? Um milagre, o outro nascimento, é um milagre que só Deus pode realizar, só Deus pode trazer clareza, só Deus pode fazer na vida da pessoa. Então você participar do Evangelho da Graça de Deus é um milagre. Você nascer de novo é um milagre. É só por Deus que isso acontece com a pessoa. Não existe outro mecanismo. Deus exclui todas as obras que o homem pode produzir para mostrar que só por um milagre é que a pessoa pode ser salva, pode nascer de novo. Um milagre realizado por ele. Aí ele mostra a incapacidade humana. Então vamos ler de novo o verso 19. E sem enfraquecer na fé, embora lá levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Agora vamos lá, Gênesis 21, de novo, vai correr bastante aí esses livros da palavra de Deus. Gênesis 21, e o que aconteceu? Começa assim, Gênesis 21, verso 1. Abra lá, eu espero. Abra lá, leia, memorize essas passagens. Olha lá. Visitou o Senhor a Sara, e como lhe dissera o Senhor, cumpriu o que se havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que nasceu, Sara lhe deu, que lhe dera a luz, pôs o nome Abraão de Isaque. Então o que é esse visitou o Senhor a Sara? Sara tinha condições de ter filhos? Não. Esse é o princípio da nova aliança. Ela estava lá sem condições físicas e Abraão também. Aí Deus veio visitá-la. Né? Vocês estão entendendo? Deus agiu naquele útero de Sara, e agiu no corpo de Abraão. Agora eu vou brincar com vocês. Os dois velhinhos que estavam um caco, sem condição de nada, de repente se sentiram inspirados. Visitou Deus, vai lá. Entende o que eu estou dizendo? Faz um milagre naquele corpo de Sara, opera no corpo de Abraão, que já era amortecido, quando eles não tinham mais capacidade para nada. Os dois foram inspirados por Deus e um milagre aconteceu de Sara ficar grávida. Esse é o princípio da nova aliança. É só por um milagre de Deus que a pessoa entende, é só por um milagre de Deus que a pessoa é salva. Você está aqui hoje, por quê? Porque Deus realizou um milagre, abriu o teu entendimento, fez você nascer de novo, você acordou. Você pode ter ficado 30 anos no sistema achando que era evangélico, mas estava debaixo do sistema religioso. Até que alguma coisa aconteceu, os olhos foram abertos e você entendeu o milagre de Deus aconteceu na sua vida. Porque eu só enxergo o Evangelho da Graça de Deus como é quem Deus realiza um milagre, faz nascer de novo lá dentro, ilumina os olhos do coração. Se assim não for, não vai entender o Evangelho da Graça de Deus. Vai viver debaixo do judaísmo uma vida inteira, sem entender o Evangelho da Graça de Deus. Então, visitou o Senhor Sara. Então, imagine aqueles dois velhinhos, sem condição física, né? Uma hora que se cumpriu o tempo de Deus vem sobre ele, realiza um milagre. Eles acordam inspirados, entende o que eu estou dizendo? E ali, daquele jeito, por um milagre de Deus, vai nascer aquela criança, depois que toda a força física havia acabado. Vamos ali agora para João, capítulo de número 6. Vamos lá, João, Mateus, Marcos, Lucas, João. 2 mulheres, 2 nascimentos, 2 filhos e 2 alianças. Então, João, capítulo de número 3, está aqui os 2 nascimentos, um da carne e um do Espírito. No capítulo 3, verso 6, o que Jesus Cristo diz para Nicodemos? Olha aqui, ó. O que é nascido
da carne é carne. O que é nascido do Espírito é o quê? Espírito. Está aqui os dois nascimentos. Um filho foi gerado segundo a carne, velha aliança. O outro foi gerado segundo o Espírito, a promessa por um milagre de Deus. O que é nascido segundo a carne é carne. Mas quem nasceu o novo nascimento segundo o Espírito é o quê? É Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito é Espírito. Agora volta lá. Capítulo 4 de Gálatas, né? Folhando bem a palavra de Deus, sabendo manuseá-la como tem que ser, né? Então vamos ler com calma, com mais clareza agora. Verso 21. Dizei-me vós, os quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Olha lá como está claro as duas alianças. Pois, mas o da escrava, ela nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Agora vem o checkmate, olha aqui, ó. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas, o quê? 2 alianças, 2 nascimentos, 2 alianças. Quais são as 2 alianças? O Velho Testamento, a velha aliança, e o Novo Testamento, a nova aliança no sangue de Jesus. Então aquelas 2 mulheres de Abraão são 2 alianças. Agora as 2 geraram, só que uma gera para a escravidão, para o cativeiro, para a escravidão, e outras geram para a salvação, para a liberdade. A primeira aliança gerou o cativeiro, não salvava ninguém, gera para a escravidão. Por isso quem está debaixo da velha aliança está debaixo de cativeiro, está debaixo de escravidão. Quem está na nova aliança é livre, está na nova aliança, é um filho que nasceu na liberdade do evangelho da graça de Deus. Então vamos ler de novo com calma. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Olha que lindo. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. O que é Agar? É o Monte Sinai na Arábia. Vamos repetir. Então, o que aconteceu no Monte Sinai? Lá foi dado os 10 mandamentos, onde Moisés subiu e ficou aqueles 40 dias lá, e veio com as tábuas da lei, e toda a velha aliança estabelecida debaixo da lei de Moisés até a cruz. Toda aquela gente, depois de Moisés, viveu debaixo da velha aliança, toda aquela história do povo judeu, todos eles viviam debaixo da lei, debaixo da velha aliança. Até que quando Cristo vem, cumpre toda aquela velha aliança, cumpre o Velho Testamento, morre na cruz, estabelece uma nova aliança, começa-se a nova aliança no sangue dele, é onde nós estamos, o evangelho da graça de Deus. Acabou uma e começou outra. Deus pôs um fim em toda aquela velharia e começa agora uma nova aliança. Nós somos o povo da nova aliança. O evangelho é revelado na nova aliança. O evangelho revela a verdadeira graça de Deus, a nova aliança selada com o sangue de Jesus Cristo. Continua agora. Verso 28. Agora ele vai mostrar a nossa identidade. Nós somos de onde? Nós somos da velha aliança ou da nova aliança? Se somos da nova aliança, essa igreja só vem existir na nova aliança, porque se prega tanto e escraviza tantas pessoas no Velho Testamento? Porque se faz tanta campanha e voto, traz os ensinos do Velho Testamento para escravidar as pessoas na nova aliança, coisa que já acabou na cruz? Então ele fala no verso 28, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Isaac nasceu debaixo da escravidão, da liberdade. Isaac nasceu por um milagre. Então ele está dizendo, vocês, agora igreja dos Gálatas, nós como igreja, nós somos filhos da promessa como Isaac. Aconteceu o mesmo milagre que Deus operou em Sara e em Abraão para que nascesse Isaac.
Deus opera na nova aliança para que nós nascêssemos de novo. Nós somos os filhos da promessa, os filhos do Novo Testamento, da nova aliança no sangue de Jesus. Vós, porém, sois filhos da promessa como Isaque. Olha lá. Como, porém, em outro tempo, que nasceu segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. O que aconteceu? Quando Isaque nasceu, Ismael, que foi esse filho, já tinha 14 anos. E ele vivia perseguindo e zombando de Isaque. Isso perturbou Sara, perturbou todos eles. Então Paulo traz isso como uma revelação. Ele está dizendo que agora é a mesma coisa. Paulo estava sendo perseguido pelos judeus, Paulo estava sendo perseguido. Ele está dizendo que os filhos da promessa sofrem uma perseguição. Então você que entendeu o evangelho da graça de Deus, às vezes você não é aceito em qualquer meio evangélico. Quando você começa a falar da graça do evangelho, olham para você com um olhar estranho. Quando você não concorre com as mesmas obras, as mesmas campanhas, as mesmas prisões da lei, olham para você com um olhar estranho e te perseguem como se você fosse um perdido, um desviado, um desigrejado, porque não está naquele mesmo ritual de escravidão que eles estão. Então não pensa que o evangelho da graça de Deus e os pregadores do evangelho da graça de Deus serão aceitos assim, facilmente, com maior alegria. Não. Como outrora o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você, às vezes, porque fala da graça de Deus, não vai ser aceito em muitos lugares evangélicos. Chega lá numa igreja de lei e começa a pregar o evangelho da graça de Deus. Você não vai ser aceito. Olha para aqueles parentes que estão debaixo de lei, parentes próximos seus. Fala do evangelho da graça de Deus. Eles vão olhar para você, eles não entendem nada. Que eles são nascidos segundo a carne, estão debaixo da velha aliança. Eles vão rejeitar, eles não vão entender a tua linguagem, gente. Não é isso? É ou não é? Continuando. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Agora, olha só o que Paulo fala. Contudo que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Então agora Paulo faz uma divisão. O que Paulo está dizendo? Que os filhos da escravidão, os filhos da lei, vão ser lançados fora. De maneira alguma eles vão herdar as mesmas coisas que o filho da livre herdou. Então todos quantos estão debaixo de lei, de jugo do Velho Testamento, com a mentalidade judaica, são os filhos da escravidão. Não sou eu que estou dizendo, eu não estou inventando aqui, é o que Paulo está dizendo. Olha, vamos ler de novo. Contudo que diz a Escritura, verso 30, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum, o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. De modo algum. Então, quem está debaixo da velha aliança, está debaixo de escravidão, que temos falado aqui direto, eles não vão herdar as mesmas bênçãos que nós herdamos na nova aliança. Quem está debaixo da velha aliança não vai herdar as mesmas bênçãos de quem vive debaixo da nova aliança. Serão lançados fora. Isso é uma coisa misteriosa. Por quê? Porque você vê milhares de evangélicos, 30 milhões de evangélicos no Brasil, né? Você vê rádios evangélicas, televisão, esses maiores apóstolos compraram esses canais, essas emissões, eles praticamente que mandam na mentalidade evangélica do Brasil. E tudo isso parece que é a igreja, mas eu afirmo, isso não é a igreja. A igreja está com pouca forma, pouca expressão. Os verdadeiros filhos de Deus são uma minoria que estão inseridos no meio de todas essas coisas. O evangelho da graça de Deus não é isso que está sendo pregado por esses meios de comunicações que estão pregando velha aliança. É uma minoria que está ali, mas o verdadeiro corpo de Cristo está formado no meio de tudo isso. Às vezes com pouca aparência. É uma minoria que está entendendo realmente o que é o evangelho da graça de Deus, que dividiu o velho do novo. Então, o filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. Continua a leitura.
Agora ele termina dizendo o quê? Assim, irmãos, agora ele define quem nós somos. Está definindo e mostrando para os Gálatas. Assim, irmãos, somos filhos, olha lá, não da escrava, somos filhos do quê? Da livre. Somos os filhos da promessa. Somos os filhos do evangelho da graça de Deus. Né? Recapitulando. 2 mulheres, 2 alianças. 2 filhos, 2 nascimentos, né? 2 destinos, um vai para a perdição e um vai para a salvação. Então, as 2 alianças elas já foram pregadas antes de que houvesse lei, antes de que Moisés existisse, 430 anos. E agora a nossa identidade, nós não somos filhos da escrava. Se nós fôssemos filhos da escrava, não estaríamos nem falando isso e nem entendendo isso, estamos presos nas obras da lei. Mas os filhos da promessa, os que nasceram do alto, são filhos da livre. Esses vão herdar todos os direitos e todas as promessas de Deus. Estão contidas na nova aliança. Você recebe a palavra de hoje? Você é filho da escrava ou filho da livre? Você é filho da livre. Amém. Vamos ficar em pé e vamos terminar. Feche os teus olhos, querido, se assim você desejar. E vamos orar. Pai querido, a tua palavra foi pregada. E ela vai alcançar centenas de pessoas. E o que nós pedimos é que os olhos do coração de todas elas sejam iluminados. Ilumina os olhos do coração de cada um, para que a verdade do evangelho da graça de Deus ela seja revelada profundamente no coração de todos. Crendo que será, nós oramos pela fé, em nome de Jesus. Fala assim, amém.